Bem, iniciando então, eu vou começar dizendo que, vulgarmente, inclusive nos meios de comunicação, a palavra ficção científica é usada assim como um sinônimo de alguma coisa mentiroso, alguma coisa incrível, que não pode suceder, que não tem lógica, que é imprevisível, que é aleatório, uma coisa cheia de realidades. É comum assim a gente ver no noticiário, né? Parecia uma coisa de ficção científica, algo que inusitado, mentiroso. Essa concepção pode vir da proximidade entre ficção científica e ufologia, talvez, né? Ufologia é o estudo crível ou não dos discos voadores, de gêneros como a fantasia e o terror. Agora, nada ofende mais a comunidade que escreve, lê e estuda ficção científica do que esse uso indevido da palavra. Nós vamos ver por quê, né? Por que ficção científica não é sinônimo de coisa mentirosa? O que é, então, ficção científica? Nós temos muita dificuldade numa definição exata, como definir qualquer outro ramo da ciência ou da literatura. Mas podemos aproximar como sendo o quê? Um gênero literário ou um subgênero, isso a gente pode discutir mais a fundo depois, que trata de um enredo ficcional. Então, nós estamos falando de uma coisa que é ficção, através da extrapolação de uma ou mais características do estado da arte e da ciência, seja ela qual for, seja uma ciência exata, seja uma ciência humana. Em seguida, nós vamos ver vários exemplos dessa definição. Então, é um gênero literário que pega um enredo ficcional, mas se utiliza da extrapolação do estado da arte de uma ciência, ok? Assim, se você escreve uma história apresentando o planeta Terra, é esse que a gente vive, que orbita a terceira órbita da estrela Sol, como sendo de superfície plana, não é ficção científica, é pura idiotice. É idiotice. Se não tem explicação, um texto de ficção não pode ser absolutamente refutado pelo estado de arte do conhecimento científico, ao menos na data em que foi escrito. Porque, evidentemente, muitas das coisas que a gente vai ver para frente, que o Júlio Verne escreveu, a gente sabe que hoje que não é verdade, mas na época era o estado de arte da ciência. Então, a ficção científica ela se vale do nível máximo de conhecimento científico da humanidade. E, por exemplo, algo que viaja a velocidades superiores à da luz, até pouco tempo não era crível. Agora, descobriram, inclusive agora foi deduzido teoricamente, o tal dos os buracos de minhoca, né? Os wormholes, né? Que são isso. É uma teoria nova da física, em que se criam contrações no tecido espaço-tempo, que já estava, inclusive, prevista na segunda lei de Einstein, que o tempo e o espaço podem ser distorcidos e que você, teoricamente, pode existir um caminho mais curto e que alguns objetos possam se deslocar a velocidades superiores à da luz. Até pouco tempo, nada poderia ter velocidade superior à da luz. Então, se alguém escrevesse alguma coisa, não é considerado ficção científica, tá? Evidentemente, a gente pressupõe que o ser humano um dia vai conseguir viajar a velocidades iguais ou superiores à da luz, né? Mas, por enquanto, isso ainda não é possível. Muitos agrupam a ficção científica, a fantasia e o terror dentro de um grupo maior intitulado fantástico. Fantástico, então, seria o gênero fantástico, como subgênero ficção científica, subgênero fantasia e subgênero terror. Alguns já creem, enquanto gênero ou subgênero literário, prima da fantasia e do terror, que também não é muito bem aceito pela comunidade da ficção científica. Em especial, a turma da fantasia não se dá muito bem com a turma da ficção científica. E são muito raras escritores que se deram bem em dois desses três gêneros. Tá? Existem, depois a gente pode citar um ou outro. Mas, normalmente, quem escreve terror, quem escreve fantasia. E, então, assim, por exemplo, se o enredo possui bruxas ou crianças voando em vassouras,
dragões aspergindo fogo pelas ventas, quimeras, fantasmas, vampiros, sem mostrar qualquer evidência científica desses fatos, não é ficção científica. Então, Harry Potter é fantasia, não é ficção científica. Senhor dos Anéis, embora tenha uma altíssima qualidade, é fantasia. Por quê? Porque não se explica todos os poderes que estão imbuídos, os protagonistas, eles não têm uma explicação científica. Aqui não vai nenhum julgamento de mérito, né? Quer dizer, você pode ter terror bom, fantasia bom, ficção científica bom, mas o que nós temos é que separar essas coisas, cada uma no seu pedaço, né? E onde é que o gênero nasceu, né? O gênero nasceu através de uma mulher, a Mary Shelley, que com 21 anos escreveu Frankenstein ou o Moderno Prometeu. Mary Shelley, ela era uma londrina, isso se passa bem na época vitoriana, e não sei exatamente a idade, ela foi raptada pelo Percy Shelley, que o pai não permitiu o casamento, ele raptou-a e levou-a, junto com aquele grupo de românticos que tinha o Lord Byron também. Eles eram poetas, e todos os dias eles escreviam poesias e faziam um sarau literário de noite. E tiravam o sarro na Mary Shelley, vamos dizer assim, que apesar de uma pessoa muito culta, ela não escrevia nada. E aí, num belo dia, ela chega com o calhamaço pronto, né? Esse livro, Frankenstein, o Moderno Prometeu, que tem lá suas 400, 500 páginas, e que nós conhecemos mais pelas adaptações cinematográficas, né? Mas essa tese que está desenvolvida no livro, que é o homem recriando a vida de outro homem, ou um simulacro de vida, ainda na nossa humanidade não chegou. Mas não nos esqueçamos que, no século XIX, os italianos, lá Volta, o Galvani, o Ampère, que acho que era americano, não sei, mas o inglês, eles estavam fazendo aquelas experiências que eles aplicavam essa bioeletricidade nas pernas das rãs e as rãs se mexiam. Então, a ciência da época dizia sim, que a eletricidade poderia recriar a vida. Então, ela se valeu de um conhecimento científico para criar um enredo ficcional. Quer dizer, se uma rã pode voltar à vida, um ser humano também pode. E, na verdade, assim, o livro contém toda a parte filosófica do o que é ser monstro numa sociedade feita por criaturas normais, entre aspas, né? Bom, ainda hoje nós damos choque no coração quando a gente quer reanimar uma pessoa. Quer dizer, então, assim, totalmente dissociado da verdade, o livro não está, né? Ele contém alguma verdade. E é um belíssimo romance, e foi escrita por uma menina de 21 anos que inaugura o gênero. Essa coisa aqui, eu estou falando isso, e agora existe alguma discussão, se vocês forem pegar livros que explicam a ficção científica, existe alguma discussão em cima desse batismo, mas os maiores, assim, a turma mais quase que unanimemente concorda que o gênero nasce aí em 1820. Um outro famoso também, que alguns outros autores apresentam como o nascimento da ficção científica, é um livro, e aí é uma história engraçada. O livro foi escrito por uma pessoa chamada Cyrano de Bergerac, que, na verdade, todo mundo conhece Cyrano de Bergerac, ele existiu de fato, foi um escritor e foi um espadachim famoso, com aquele nariz enorme. Mas, 200 anos depois, um francês, Edmond Rostand, escreve uma peça sobre a vida do Cyrano de Bergerac. Então, assim, Cyrano era um escritor que escreveu esse livro chamado Viagem à Luz, o Outro Mundo ou os Estados e Impérios da Lua. E ele usa também alguma coisa da ciência da época. Mas como a ciência era muito pouco desenvolvida, por exemplo, eles não sabiam como é que o orvalho desaparecia. Então, assim, numa das viagens da Lua, ele se besunta de orvalho e de miolo de boi, porque assim aí ele é sugado pelo cosmos, né, para fazer a sua viagem espacial. Então, assim, a história é muito cômica, muito engraçada, e ele discute aspectos sociais, jurídicos, filosóficos da humanidade nesse livro, mas, particularmente, não é assim
considerado pelos especialistas como o início do gênero, porque ele ainda é muito fantasioso. Não havia uma ciência que pudesse suportar a história. Vamos dar outras definições de ficção científica para a gente não ficar só naquela. Essas pessoas, essas 4 pessoas citadas aqui, são autores famosos de ficção científica, né? Lester Del Rey, uma intenção de tratar as possibilidades alternativas de forma racional, apresentando-as de forma divertida. Bryan Aldiss, a ficção científica é a busca de uma definição do homem e sua colocação dentro do universo que resulte coerente com o nosso nível de conhecimento científico. Eu preciso tirar agora isso aqui daqui, para um pouquinho da frente aqui. O Kingsley Amis é a prosa narrativa que trata de uma situação que não ocorreu no mundo que conhecemos, mas que se estabelece como uma hipótese baseada em alguma inovação científica ou tecnológica. E o Isaac Asimov, que acho que esse é o autor mais conhecido de ficção científica, todo mundo já ouviu falar nele, né? Ele fala que a ficção científica é o ramo da literatura que trata da resposta humana às transformações no nível da ciência e da tecnologia. Você vê que as 4 definições sempre tem alguma coisa de científico, de racional, quer dizer, não, alguma coisa que não tem esse lado científico não é considerado ficção científica. A ficção científica normalmente está dividida em 2 grandes partes. A ficção chamada hard, e eu coloquei a tradução aí, mas que a gente mesmo em textos em português usa essa expressão, ficção científica hard. Trata dos temas ligados às ciências exatas. Por exemplo, engenharia, física, química, biologia, arquitetura. E ela atingiu seu ápice entre os anos de 40 e 50 do século passado. E depois vem a ficção científica chamada soft, que trata dos temas ligados às ciências ditas humanas, antropologia, história, sociologia, a psicologia. Ela se inicia no começo dos anos 60, com o advento da chamada contracultura ou movimento underground, nos Estados Unidos, aqueles poetas, os poetas beat, o movimento de underground americano, e aí inclusive, alguns autores conseguem migrar e passar de ficção científica hard para ficção científica soft. Essa abertura, por exemplo, quando eu extrapolo alguma coisa no ramo da psicologia, eu crio um enredo fabuloso. Por exemplo, se os seres humanos puderem ser telepatas, é uma coisa que a ciência ainda não descarta completamente, é uma coisa que ainda está em estudo, então pode ser usado dentro da ficção científica. Algumas definições aqui para a nossa palestra também. Existe uma coisa que chama space opera ou soap opera. É um conjunto de livros ou filmes que trata de aventuras espaciais sem nenhuma intenção maior que a de divertir os leitores. Por exemplo, os episódios de Buck Rogers, ou Flash Gordon também, por exemplo, né? Quem é mais velho lembra que passava nos cinemas, passava em pequenos episódios de Buck Rogers, Flash Gordon, passava todo domingo, a gente ia no cinema, passava um pequeno seriadinho, né? Era um seriado, uma série que passava no cinema. E não tinha nenhuma outra intenção a não ser divertido. A fantasia, seja ela do tipo espada e bruxaria, que é Conan, Harry Potter, ou mesmo as narrativas de altíssimo nível, como O Senhor dos Anéis, ou a fantasia de Ursula K. Le Guin, quem nunca leu nada dessa mulher, por gentileza, guarde esse nome, porque é uma recomendação de leitura muito preciosa. É uma das poucas pessoas que conseguiu escrever ficção científica e fantasia de altíssima qualidade, de altíssimo nível. Existem histórias que chamam histórias alternativas. A mais famosa delas é aquela do Philip K. Dick, que é o autor do Blade Runner, que é o Homem do Castelo Alto, que também virou série. A gente já está antecipando alguns livros, né? Nessa história, o eixo, os alemães, os italianos e os japoneses vencem a guerra. Então, ele entra todo com um humor muito fino, porque os Estados Unidos é dividido em 2, colocado um muro nos Estados Unidos, e as lanchonetes são todas ou de comida japonesa ou de comida alemã. Então, tem Asien Expresso para viagem.
é muito divertido. Quer dizer, a gente chama esse tipo de narrativa de história alternativa. Uma coisa muito importante também dentro da ficção científica são as distopias e utopia. Utopia vem lá do livro do Thomas More, quando ele descreve uma coisa, uma sociedade absolutamente organizada, feliz e perfeita, e a distopia é exatamente o contrário disso. É um mundo caótico, anárquico e totalmente infeliz. Uma coisa importante na ficção científica é os chamados fandom e fanzine. Fandom é o grupo de pessoas que leem e escrevem e vivem a ficção científica. É muito forte em países como, por exemplo, Inglaterra, Estados Unidos, Espanha. E fanzines são os jornaizinhos produzidos por esses movimentos. O movimento cyberpunk e tupinipunk, mais à frente eu explico o que seja, tá bom? Vamos para frente. Vamos falar um pouquinho agora sobre ficção científica brasileira. As maiores especialistas sobre ficção científica brasileira estão no exterior, não estão no Brasil. É uma coisa muito engraçada, as chamadas brasilianistas, né? Essa capa, essa senhora aí, Maria Elizabeth Hemingway, é uma brasilianista da Universidade de Miami, da Flórida, e ela escreveu esse livro chamado Ficção Científica Brasileira. É o único livro que pega toda a história da nossa ficção. E a nossa ficção científica começa, eu coloquei aí um precursor indesejável, né? Monteiro Lobato, em 26, escreve O Presidente Negro ou o Choque das Raças, que todo mundo, não sei se conhece o enredo, que é um presidente americano que inventa uma máquina onde, teoricamente, os cabelos dos negros seriam alisados. Então, todos os negros se submetem a esse tratamento e, na prática, o que estava ocorrendo era uma esterilização da raça negra para que ela não deixasse descendentes. Qualquer hora a gente pode conversar um pouco mais sobre o Lobato também, que eu pesquisei muito, estudei muito a vida do Lobato. Na verdade, o Lobato entrou nessa meio de fria, ele achou que esse livro ia ser um grande sucesso e o livro foi rejeitado, em especial no próprio Estados Unidos, não vendeu nada e ele levou, assim, ele investiu muito nessa escrita e para lançar esse livro e quebrou a cara. Eu acho até que com razão, né? Porque um enredo desse não dá para. Nem naquela época as pessoas aceitaram. E tem outros autores famosos aí, como Coelho Neto, que foi um grande humorista, teatrólogo brasileiro, Orígenes Lessa também, que escreveu ficção científica, Menotti Del Pique, que também, agora, essa turma, que é a turma lá do movimento de 22, né? Que já tivemos palestra aqui, com o Roberto, depois com o Carlos, e com a Lúcia, sobre o movimento de 22. Guimarães Rosa, isso aí eu peguei de um discurso que considera esse a terceira margem do Rio como ficção científica. Na minha opinião, não para mim está mais para fantástico. Quem leu Guimarães vai lembrar que é aquele conto onde o pai se refugia numa canoa e nunca mais sai da canoa. Pode ser considerado fantástico, mas não pode ser considerado ficção científica, né? E existem pequenos excertos também de Bilac, Cruz de Souza, Augusto dos Anjos, Murilo Rubião, José J. Veiga, que é um escritor de ficção científica famosíssimo e muito bom, mas não é ficção científica, na minha opinião. Essa lista foi tirada desse livro, que, se não chega a caracterizar completamente uma ficção científica, ao menos já dá indícios as primeiras características de criação do gênero no Brasil, e a Clarice Lispector também. Nós costumamos chamar a ficção científica brasileira, nós a dividimos em 3 ondas, que têm a ver ou com a pessoa ou o veículo ao redor do quais os autores se agruparam, né? Isso, para quando vocês lerem qualquer coisa de ficção científica, falar assim, um autor da primeira onda, um autor da segunda onda, vocês entenderem o que seja. A primeira onda da ficção científica brasileira, são pessoas que se aglutinaram em cima das publicações de Gumercindo Rocha Doria,
Esse Hugo Mercino Rocha Dória, ele foi morto recentemente, há uns 2, 3 anos. Ele viveu bastante, viveu até os 94. Ele foi o apoiador do Plínio Salgado, no movimento integralista. Por conta disso, todas essas pessoas ficaram meio marcadas, assim como pessoas apoiadoras do fascismo, um pouquinho, mas bobagem, porque o Gumercindo Rocha Dória traduziu, inclusive, muitos russos, muita literatura russa, ele separava bem a parte política dele com a parte da publicação da ficção científica que ele adorava. E, como vocês veem, tem alguns nomes aí importantes, né? Rubens Teixeira Scavone foi da Academia Paulista de Letras, André Carneiro é um autor que ganhou muitos prêmios. Na verdade, eu citei um livro da pessoa para que fique como uma espécie, quem quiser se aprofundar no gênero, quiser ler alguma coisa sobre esses autores, eu coloquei, na minha opinião, o melhor livro, ou o livro mais famoso que eles escreveram de ficção científica. Jerônimo Monteiro também escreveu muita ficção científica, ele era um radialista aqui de São Paulo. Fausto Cunha, também um literato muito famoso, inclusive também da literatura mainstream, da literatura em geral. O Scavone, como já falei também. Então, esse pessoal da décima, vocês estão vendo que é mais ou menos, todos se aglutinam. A nossa ficção científica, ela veio realmente por onda. Essa é a onda de 60. A próxima onda que a gente vai ver agora, elas são todas pessoal da década de 80. Nós ficamos 20 anos sem ter uma onda. E fomos ter outra, que foi autores que orbitaram em torno da criação de um clube de leitores de ficção científica, e a pessoa que o criou, ou criou em 85, eu fui sócio fundador desse clube. Eu sou o único vivo que fundou ainda, que ainda está vivo. E cito embaixo alguns dos autores que são famosos dessa geração. Jorge Luiz Calife foi aquele que eu contei no começo, que escreveu uma carta para o Clarke, e como o Clarke cita ele num agradecimento, ele conseguiu imprimir muita coisa, conseguiu publicar muita coisa. Roberto Souza Causo é o nosso maior especialista, praticamente o único que escreve sobre ficção científica. Escreve ficção científica também, mas escreve sobre e faz uma junção aí entre fandom, né? O pessoal que lê, que curte, e a academia. Agora que a academia tem se interessado um pouco nesse gênero. Braulio Tavares é autor de algumas letras importantes assim, de músicas brasileiras. Fausto Faces também, alguns vão lembrar também da música. Ele tem várias músicas muito revolucionárias. E aí, modestamente, vou me permitir citar alguma coisa minha também, porque quando eu comecei a escrever, eu tinha assim, uma sensação muito ruim de que nós estávamos parados no tempo, aqui, que o próprio ideário que existia em torno do movimento de 22 não era usado dentro da ficção científica. Então, era comum, por exemplo, um romance passado no Brasil, passado em 4.225, e o herói chamava John, Robert, todos os nomes em inglês. E aí o capitão, na ponte de comando, apertava um botão e vinha uma moça de mini saia trazer cafezinho. E aquilo, para mim, assim, não é possível que em 2.000 anos, o primeiro, os Estados Unidos vai continuar sendo o país dominante no mundo. Segundo, que a mulher vai estar relegada daqui a 2.000 anos a trazer cafezinho numa bandeja. Quer dizer, isso para mim era absurdo. Então, eu escrevi esse manifesto antropofágico da ficção científica brasileira, que é, na verdade, uma poesia, mas que tem algumas ideias para revolucionar a nossa cena, né? Esse é o primeiro livro que eu publiquei, e falando, e isso que está sendo falado que sobre o manifesto antropofágico está sendo tirado desse livro dessa Elizabeth de Minuet, né?
Regina advoga a subversão ativa de modelos literários estrangeiros e propõe que os escritores brasileiros façam suas próprias contribuições ao gênero. O manifesto de Regina disparou mais controvérsias do que era esperado. Foram milhares de páginas de internet, de discussão, e a comunidade que escrevia se dividiu em três partes, né? Uns que creem numa ficção científica mais universalista, como aqui o Clarke escreve, né, que é a humanidade, de que nós vamos se juntar num governo único no futuro, o ser humano conseguirá um alto nível de elevação moral, ética e espiritual. Outro grupo que prefere adotar os princípios de arte elevada e experimentalismo, que é o meu caso, assim, de buscar novas narrativas, novas estruturas formais para o gênero, e os que creem numa contribuição brasileira distinta da estrangeira, meio na linha de rejeitar tudo que o que era escrito no estrangeiro, o que não é um ideal pregado nem pelo manifesto do Oswald de Andrade, porque ele dizia claramente que nós devemos absorver as tendências do estrangeiro, fagocitá-las e criar um modelo brasileiro. Aqui são mais 2 livros meus, e aí está citando também alguma coisa sobre o que eu escrevi, e para variar, é outra pessoa norte-americana, que é o melhor livro escrito sobre a história do livro brasileiro, é um americano. Todos os especialistas em ficção científica brasileira estão nos Estados Unidos. É uma coisa assim, eu não sei o que dizer para vocês, mas funciona assim. Então, ela está dizendo que a ficção científica de Regina suplanta a crítica e os questionamentos e decorre mais uma obrigação de retratar em sua narrativa os preceitos do manifesto antropofágico e emoldurar-se em um cyberpunk crítico da realidade social. Chegado a esse ponto, vamos explicar o que é cyberpunk. Cyberpunk é um movimento que nasceu a partir da publicação de um romance chamado Neuromancer, que está para ser filmado já há uns 10, 15 anos, que estão tentando fazer o filme, onde a humanidade adquire um autoconhecimento tecnológico, mas há uma baixa nos valores espirituais e morais da humanidade. Nesse romance, as pessoas conseguem ter vida praticamente eterna comprando órgãos de outras pessoas. Então, assim, você para viver, o teu rim iria durar mais 3 meses. Então, você tem que fazer qualquer tipo de gambiarra, de roubo, de furto, de golpe. Então, se cria uma sociedade que é cada vez mais rica e, ao mesmo tempo, menos ética e menos moral. E aí, nós, aqui no Brasil, adotamos o termo tupinipunk numa brincadeira, né, com esse movimento cyberpunk. Quer dizer, é uma realidade futura onde a humanidade cairá os seus valores éticos e morais. Olha, isso aí dá uma discussão assim para mais de semana, né? Se a nossa humanidade vai caminhar para uma coisa de um alto grau de espiritualidade ou se nós vamos degenerar, que a tecnologia não nos ajudará a criar uma consciência ética para o ser humano. E a terceira onda, que eu só cito aqui alguns autores, que é uma onda muito relacionada à literatura étnica e que estão publicando literatura agora, já com essas tendências modernas, né, de igualdade dos gêneros e reconhecendo os valores intrínsecos da humanidade. Tem alguns autores citados aí, e tem um livro que chama Fractais Tropicais, o melhor da ficção científica brasileira. Quem tiver interessado a conhecer isso daí, ele é muito bem estruturado, porque ele tem exemplos das 3 ondas. Então, ele publica da primeira onda, da segunda onda e da terceira onda. E os contos são muito bem escolhidos, é um livro grande, mas pode comprar e se não gostar, pula aquele conto. Mas ele traz um resumo histórico de toda a ficção científica brasileira. Quer dizer, tem exemplos de todas as 3 ondas. Em resumo, a ficção científica nasce no início do século XIX, é fortemente difundida pela obra do francês Jules Verne,
que a gente não falou muito nele aqui, porque Jules Verne, o que ele fez pela ficção científica é incrível. Agora, valor literário na obra dele é uma coisa discutível, né? Ele foi mais livros de divulgação científica, com algumas passagens interessantes, como calcular qual seria a velocidade de escape de um foguete da Terra para a Lua, que ele acertou com menos de 10% de erro, né? Não se sabia como fazer esse cálculo. Jules Verne deu um chute na velocidade de escape da atmosfera e acertou com menos de 10% de erro. Também muito influenciada por H.G. Wells, que é autor inglês, autor da Máquina do Tempo, né, onde o herói volta para o passado e vai para o futuro, e aquela famosa adaptação das Guerras dos Mundos, não sei se vocês conhecem a história, o que acontece? É uma invasão da Terra por alienígenas. E em 1938, Orson Welles, já naquele ambiente pré-Segunda Guerra Mundial, um ambiente já meio dark, meio down, assim, ele faz uma publicação uma adaptação radiofônica e não avisa ninguém e diz que a Terra está sendo invadida por alienígenas. E Londres para, porque todo mundo acredita que é verdade. Ele faz dentro da BBC essa adaptação, né? essa recriação da obra, e causa congestionamento, mortes. Então, teve acidentes de trânsito. É uma coisa muito famosa essa adaptação dele, e o projeta para depois fazer o Cidadão Kane, né? Bom, em 1932 também, Aldous Huxley escreve Admirável Mundo Novo, que também é um marco dentro da ficção científica, sobre a humanidade estar dividida em castas, né? De gente que vive na superfície e em seu interior, e, na minha opinião, atinge sua maturidade literária em 1949, com a publicação do romance em 1984, de George Orwell, que deu origem aí ao tal do Big Brother, mas que é um livro realmente imperdível. É de uma maturidade, e de uma modernidade que é maravilhoso. Quem não leu tem que ler correndo. A ficção científica hard atinge seu apogeu logo depois da Segunda Guerra Mundial, com a publicação dos romances famosos de Isaac Asimov, Robert Heinlein, Ray Bradbury e Arthur Clarke. A partir de 60, surge a vertente soft da FC, com romances como Solaris. Depois a gente vai pegar esses romances todos e mostrar os que viraram filme, né? O Homem do Castelo Alto e o Do Android Dream of Electrical Sheep, que na verdade é o nome do livro que deu origem ao filme Blade Runner. Acho que todo mundo deve ter visto o filme, mas o romance é mais interessante que o filme. Logicamente, eu, como vindo da literatura, vou sempre falar isso. Mas no romance está explicado por que o Descartes, que é o matador dos androides, por que ele quer matar os androides? Coisa que no filme não fica muito clara, né? Ele fala lá que ele vai ganhar não sei quantos lá dólares por cada androide que ele matar, mas não fica por que da necessidade. Eu também não vou contar. Quem quiser, leia esse romance aí do Philip K. Dick. A Laranja Mecânica, que muita gente não classifica como ficção científica, mas evidentemente que também ficou famoso por causa do filme, mas o romance é também espetacular. Dune, de Frank Herbert, a gente fala depois mais à frente um pouquinho, e A Mão Esquerda da Escuridão e Os Despossuídos, ambos de Ursula K. Le Guin. Esses dois livros são romances muito interessantes e que devem ser lidos sem dúvida, porque são coisas assim de altíssimo nível, qualquer que seja o gênero que você os colocar. E hoje, nós estamos terminando já hoje, como é que nós vemos? Ela é um subgênero menor da literatura mainstream. Quando um livro de ficção científica tem alta qualidade literária, é publicado como se não fosse ficção científica. Quando você pega aqueles romances baratos, vagabundos, lá, que chamam de soap opera, lá está escrito assim, ficção científica. Aí você pega 1984, é considerado alta literatura. E eles são absolutamente iguais
em seu gênero. O que os difere é a qualidade. Então, os editores, não digo todos, mas alguns têm a mania de quando o livro é bom, não pode ser ficção científica, entende? Então, quando um livro atinge um alto patamar literário, como Laranja Mecânica, é mainstream. E quando é ruim, é ficção científica. Assim não é possível. E teve um autor de ficção científica que brincou, né, que é esse Sturgeon, que é um autor inglês, e ele fala que se qualquer coisa que você pegar, terror, fantasia, literatura em geral, literatura russa, literatura francesa, 10% de um gênero possui alta qualidade. Tudo que se pegar toda a poesia que foi escrita pela humanidade, quantos por cento hoje estão preservados como exemplos de alta qualidade? Com certeza, bem menos do que 10%. Isso daí é conhecido na literatura como lei de Sturgeon. Tá? A literatura de ficção científica está restrita a um gueto de leitores ao redor do mundo ou foi popularizada por Hollywood? Vamos correr uma lista de grandes livros da FC para terminar. Vocês podem brincar, o fundo pertence a um filme de ficção científica a partir de agora. Não sei se todo mundo já sacou aí qual é o filme que está aí, né? É o Blade Runner. Vocês podem brincar de vendo qual será o próximo fundo. Bom, agora por último, nós vamos correr, então, uma lista de grandes livros de ficção científica. Começa com Frankenstein, e o tema é o clone e a criação de vida pelo homem, A Máquina do Tempo, que é Viagem no Tempo, Admirável Mundo Novo, do Huxley, Novas Realidades Distópica, A Guerra das Salamandras. Karel Capek foi o cara que criou o termo robô. Na verdade, o termo robô aparece pela primeira vez numa peça de teatro que ele escreveu, e ele é meio contemporâneo e também nascido no mesmo lugar do que o Kafka. Então, esse é um livro muito bem-humorado, esse Guerra das Salamandras, que as salamandras passam a dominar o mundo, e ele discute o proletariado, o tratamento que se dava ao proletariado nessa época, e que a revolução, que as salamandras se revoltam contra o ser humano e acabam dominando a humanidade. 1984, né, que já falamos dele, que na verdade foi escrito em 1949, ele inverteu a data, né? Na verdade, ele começou a escrever em 1948 e terminou a escrever em 1949. Eu, Robô, Isaac Asimov, virou filme, todo mundo já assistiu, é aquele com o Will Smith, né? Que os robôs se rebelam. Crônicas Marcianas, Ray Bradbury foi o cara que escreveu praticamente uma realidades poéticas, e foi o primeiro cara a elencar um satélite geoestacionário, muito antes de que nós tivéssemos condições científicas para realizar. Ele veio com a ideia de que satélites orbitariam a Terra levando comunicação. É um autor também fabuloso, né? Que a gente vai ver mais coisa dele para frente. Trilogia da Fundação, de Isaac Asimov, que é um livro que inaugura também essas coisas desses grandes impérios galácticos, é muito bacana. Dia das Trífides, foi filmado 3 vezes. Alguém fala? Pode falar. O Homem Demolido, Alfred Bester, esse começa a mexer com alguma coisa já da literatura soft, antecipando. Cidade, do Clifford Simak, Os Amantes, essa é uma história muito engraçada, foi a primeira vez que a ficção científica mexeu com alguma coisa erótica. É um camarada que um protagonista vai para um planeta e se apaixona por uma mulher maravilhosa, tal, e tem um romance com ela, para, na verdade, depois, no final, descobrir que ela era um inseto mimético que se transformava em mulher para poder recolher e se alimentar dos caras, né? Meio que brincando com a história da
naquelas aranhas que matam os parceiros depois do acasalamento. O Fim da Infância, do Arthur Clarke, é um livro maravilhoso que fala sobre ética da humanidade. Aliás, vários livros do Clarke falam sobre... Como eu falei, o Clarke é o protótipo do autor que acredita que a humanidade vai conseguir chegar no estado de desenvolvimento intelectual, moral, ético, cada vez mais para cima. Mercadores do Espaço é muito engraçado, porque em 1953 ele antecipa a influência das multinacionais na vida humana, tudo girava em torno de multinacionais. Hoje, como a gente vê que existe no mundo multinacionais que tem o PIB muito menor, tem PIB muito maior do que a maior parte do. Se você tirar talvez os 20 PIBs maiores de planetas, dos países do mundo, as multinacionais têm PIB maior do que do que os países. Então, uma distopia muito interessante. Mais que Humano, esse livro também é pouquíssimo conhecido, mas é maravilhoso. Ele trata de junção de personalidades doentias, formando uma realidade alterada para melhor. Então, junta-se várias pessoas com problemas, problemas de transtorno psicológico, que hoje nós conhecemos bem, mas que na época eram tratadas assim como doenças de fato, e que, na verdade, hoje a gente trata como transtornos, e que essas pessoas se juntam e acaba criando um todo melhor do que as partes. Fahrenheit 451, todo mundo assistiu também, provavelmente, que é aquela que foi filmado pelo François Truffaut, né? Que é baseado em cima de uma obra do Ray Bradbury. Os livros queimam, essa é a temperatura onde os livros queimam. Eu Sou a Lenda, filmado 3 vezes também, de Richard Matheson, é aquele que foi filmado pela última vez com o Will Smith também, e que deram um final completamente imbecil para o livro. Quem quiser ler o original, vale muito a pena, é um belo livro. Pena que o cinema desvirtuou. Estrelas do Meu Destino, bom livro também. Começa aqui a influência da ficção científica soft. A Cidade e as Estrelas, também mesma coisa, no mesmo caminho do futuro da humanidade e da ética. Aldeia dos Malditos, esse filme vale a pena ser visto também. Ele é uma vila que é inseminada todinha por alienígenas. E eu gostava tanto desse filme que quando assisti, deixei minha filha de 9 anos assistir junto comigo. E ela ficou impressionadíssima com o filme, né? Porque acho que ela não tinha cabeça ainda, com 9 anos, para assistir. Mas eu acho maravilhoso esse filme e esse romance. Sereias de Titã, Kurt Vonnegut. Tropas Interestelares, virou série, tá? É uma luta contra alienígenas. Um Cântico para Leibowitz. Atenção, católicos do grupo. Se há um livro que foi escrito de ficção científica para católicos, esse livro, é um romance maravilhoso. Recomendo a todos, aos católicos e aos não católicos. Mas como juntar religião e ética dentro de um futuro da humanidade é uma coisa assim, é um livro maravilhosamente lindo que mexe com um tema pouco explorado, né, que é religião. Estranho numa Terra Estranha, esse romance, ele é considerado o primeiro romance completamente soft, que foi escrito dentro da ficção científica, e está sendo filmado também já há uns 10 anos, ainda não foi lançado. Solaris, se alguém viu no cinema, o filme é chato, e o romance também é um pouco, mas é muito interessante assim a estrutura narrativa. A Laranja Mecânica, esse todo mundo viu o filme é sensacional, o livro idem. O Homem do Castelo Alto é série, está na Prime Video, também muito legal, já falei dele. Cama de Gato, do Kurt Vonnegut, também é uma mistura de ciência, religião e política muito bem humorada.
Dune acabou de ser lançado um filme agora, ele já foi filmado acho que 2 ou 3 vezes, mas acabou de ser lançado um agora, acho que está na Netflix, sobre os vermes de areia, é uma mistura também um pouquinho de bruxaria, de misticismo, mas é ficção científica porque se passa tudo dentro de uma realidade bem científica. Flores para Algernon também foi filmado, eu não sei o nome. Aqui no Brasil, eu não sei como é, eu acho que chamou A Vida de Charles. É um uso de drogas para alterar a inteligência humana. É uma pessoa que tinha um QI muito baixo e ele é usado, ele é como cobaia numa experiência que a inteligência dele é aumentada e ele se torna cada vez mais infeliz com o aumento da inteligência. Depois, por motivos aqui que quem quiser leia, ele é obrigado a parar com o tratamento e regride e volta, de certa maneira, a adquirir sua felicidade primitiva, né? Eu tinha um médico homeopata que falava: a inteligência induz ao sofrimento. Aí é uma coisa que a gente pode acreditar ou não, mas quem quiser ler, é esse o tema que é discutido nesse livro. Blade Runner, já falamos dele aqui, vocês viram que está tudo em ordem cronológica, né? Matadouro 5 também foi filmado, recomendo muito o filme do Vonnegut, que é uma mistura, é um pastiche, né, que a gente fala, mistura o bombardeio da cidade de Dresden pelos americanos na Segunda Guerra Mundial, esse bombardeio de esquadrinhamento feito nessa cidade alemã, ela matou 5, 6 vezes mais do que as 2 bombas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki, e é um episódio de qual pouco se fala na literatura. E aí, quando o Vonnegut escreveu, um dos objetivos era denunciar esse bombardeio pelos aliados, e o Vonnegut estava na cidade que foi bombardeada e conseguiu sobreviver. A Mão Esquerda da Escuridão, para quem achar que ficção científica são livros fáceis e que você lê sem se aprender nada, leia esse Mão Esquerda da Escuridão, depois me conta. O Mundo do Rio, esse também é muito divertido, porque é uma humanidade que é recriada na beira de um rio imaginário, e essa humanidade é recriada e ela tem alimentação, não há crianças, não há doenças, e a comida é dada por uma espécie de uns cogumelos gigantes, onde você coloca a sua mão lá durante um determinado período do dia e a comida surge do nada. Então, resumindo, o ser humano tinha tudo para se dedicar à espiritualidade, uma vez que não há doença, não há envelhecimento, todas as condições propícias para que a humanidade caminhe espiritualmente estão dadas, e não preciso nem contar para vocês o que vai acontecer, né? Que logo toda a humanidade que já viveu em qualquer época é recriada na beira desse rio, e começam as guerras, e começam as brigas por possessões, etc, etc. Encontro com Rama, também está, aí já vai sair o filme, é do Clarke, que a humanidade se depara com uma grande nave alienígena vindo do espaço profundo. Os Despossuídos é um romance misturando política com relacionamento humano. É um satélite que é anarquista e uma terra que é capitalista. Não faz referência à nossa Terra e à nossa Lua, mas é uma abordagem dos prós e dos contras do comunismo e do capitalismo, escrito com uma inteligência profunda e que se aprende muito sobre esses regimes políticos. Gateway está sendo filmado também, uma localização de naves alienígenas que foram abandonadas em nossa tentativa de se aproveitar dessa tecnologia. Neuromancer, já falei aqui, que é o romance que inaugura essa vertente chamada cyberpunk, que a humanidade avançará tecnologicamente, mas não avançará na mesma proporção em ética, criando um mundo, então, onde você tem cada vez seres humanos concentrando riqueza, concentrando poder, concentrando a tecnologia e subjugando outros seres humanos.
Contato. É um belíssimo filme. Quem não assistiu, por favor, assista. É muito sério o livro e o filme. E esse é um que o cinema honrou o romance. Então, por favor, quem não assistiu esse filme, assista, que é bem legal. O Jogo de Ender, termino com esse, é o último. Já tem também, foi filmado, está na Netflix. É uma curiosidade, esse Orson Scott Card, ele viveu no Brasil muitos anos, praticamente quase 20 anos. Ele era um missionário mórmon aqui no Brasil e ele introduz várias passagens e coisas. Quando você lê a obra desse autor, você encontra muita coisa, inclusive assim, por exemplo, Guaraná no exterior. Além desse lado interessante para a gente, ele com esse livro foi o livro mais vendido em 1986, 87, 88, só perdeu para a Bíblia no mundo. Ele vendeu 15 milhões de exemplares desse livro, O Jogo de Ender. Bom, eu acho que é isso. Aí, como nos velhos seriados, você lembra que aparecia Ziene, Fim, e essa que vos olha é a Raquel, do Blade Runner, que nós não sabemos até hoje se ela era uma androide ou se era um ser humano. E com isso, termino. Agradeço. Muito bom. Excelente, Não sei Ivan. aí se eu passei muito do tempo, se eu... Parabéns, Ivan. Ótimo. Parabéns, Mais muito uma bom. vez, sensacional. Tá de parabéns mesmo, cara. Fantástico. A gente só aprende com você. Muito interessante, Ivan. Parabéns. Me apresentou tantos autores que eu não conhecia. Olha, Lúcia, de uma maneira geral, se eu tiver que recomendar eu recomendo essa Ursula K. Le Guin. Você vai amar. O que ela escreve é de uma profundidade, é de uma beleza, de uma coisa assim que realmente é espetacular. Essa era uma das que eu fui apresentada por você e eu agradeço por isso. Obrigado, Luciano. Muito bom. Ivan, muito legal, parabéns. Gostei muito da apresentação, da comunicação visual, com belas tá bonito, imagens, um texto bem legível. Parabéns, muito legal. Eu acho que teve a mão da sua filha aí. Teve dedo sim. Teve dedo dos jovens, né? Um pouquinho de ficção aí, né? Mas estava muito bom, viu, Ivan? Parabéns também, gostei muito, viu? Obrigado, Berg. Maravilha, como sempre você surpreende aqui os ouvintes. Olha, assim, a citação desses 40 livros aí, na verdade, assim, quase todos eles viraram filmes também, e os filmes, em geral, todos eles valem a pena, entendeu? Também, quem não quiser ler, mas quiser assistir os filmes, eu acho que são bem interessantes também. Ô, Ivan, você me desculpe, mas não tem nada como o livro, cara. O filme sempre perde do livro, sempre. Eu dificilmente, eu não me lembro de ter visto um filme cujo livro eu tenha lido que eu preferi o filme. Infelizmente, eu acho que essa é a verdade. Sem querer falar nada dos outros, eu acho que quem assiste filme é que tem preguiça de ler. Roberto, eu discordo. O filme é uma coisa, o livro é outro. O livro pode estimular o filme, mas são coisas diferentes. Não, eu sei que é diferente. Você ler o livro e assistir o filme. Os dois. Jamais faria isso. Jamais faria isso. Eu fiz algumas vezes e me arrependi amargamente. Eu sempre faço, acho muito legal. O livro, cara, o livro, eu crio coisas, ou acredito criar coisas que o autor do livro tenta passar. Quando eu vou assistir o filme, eu sou obrigado a engolir aquilo que o diretor quis passar. O livro é para isso mesmo. O filme é uma opinião do cara que fez o filme lendo o livro e outras coisas mais. Então, são coisas diferentes e são legais. Bom, eu prefiro o livro outra vez. Mas... O livro vai ter sempre conteúdos a mais, né, do que o filme, porque é muito difícil realmente reproduzir tudo que está dentro de um livro. Por exemplo, Blade Runner é uma bela adaptação do livro, né? Mas
Eu tô mediando vocês dois aí, viu, Davi? Não tem briga, cara. De certa maneira, assim, quer dizer, o livro é outra coisa, você tem razão, mas também realmente transportar todo o universo do livro. Você pega outro filme fabuloso, que é A Laranja Mecânica, por exemplo, ainda assim que existem conteúdos dentro do livro que não estão representados, né? Eu dei o exemplo aqui inicial do Blade Runner. Querem saber por que ele tinha que matar os androides? Leia o livro. Seguinte, temos 40 livros para ler. Sem dúvida, sem dúvida. O Ivan, eu só queria fazer uma observação a respeito do Presidente Negro, do Monteiro Lobato. Para mim, Monteiro Lobato é um gênio, foi um gênio, um cara sensacional. Quando ele emite algumas opiniões e algumas coisas sobre os negros, a gente não pode esquecer que ele escreveu esse livro em 1926, menos de 40 anos depois que foi feita a libertação dos escravos. Então, quer dizer, a gente, quando lê, a gente tem que ter ideia mais ou menos da época em que o livro foi escrito, né? Eu vou contar a história do livro, então, Roberto, eu acho que a gente ainda não estamos estourando muito tempo. A história é a seguinte: o Lobato... Eu li o livro, hein? Só para... A história não é a história do livro, é a história por que o livro foi escrito. Ele tinha a Companhia Editora Nacional junto com o Zé Olímpio. E Monteiro Lobato vai passar com a Purezinha, né, como ele chamava a mulher dele. A mulher dele, né? Ele vai passar umas férias em Nova York. Chega lá e leva lá uns caraminguá, como ele usava a expressão. Estou usando só os termos que o Lobato usava, hein, Roberto? Em homenagem. Tá certo. Não, ele leva uns caraminguá e aí chega lá, aplica na New York Stock Exchange e aquele negócio dá um dinheiro fabuloso, né? Ele aplicou lá, não sei quantos dólares, lá, volta. E o Lobato, ele sempre foi uma pessoa assim muito... Inclusive, assim, existe vídeo, gente, do Lobato no YouTube, falando e discursando, tá? Quem quiser, se interessa, vê que vale muito a pena. Ele era muito apaixonado, muito assim, tal. E aí ele volta para o Brasil, né? E ele acha que esse negócio de bolsa de valores assim e aquele sonho dele de achar o petróleo no Brasil. O que ele faz? Ele vai lá no Zé Olímpio e fala: Zé Olímpio, é o seguinte, eu quero vender metade da minha participação aqui porque eu quero aplicar na bolsa de Nova York. Aí o Zé Olímpio fala: pô, não faz isso é loucura, você vai quebrar a cara lá. Não, eu quero, porque eu vou ganhar dinheiro. Eu ganhei, apliquei não sei quantos dólares, ganhei não sei quanto, eu quero ir lá, pá. E faz isso. Vende, aplica lá, e o que acontece de fato? Todo mundo já sabe, né? Leva uma fubecada, perde todo o dinheiro, e aí, quando ele volta, ele escreve, esse Presidente Negro, achando que com esse livro ele ia conseguir os recursos. Os americanos iam amar o livro, né? Para ver pelo enredo, e acontece exatamente o contrário, né? Os americanos rejeitam completamente o livro. Aí ele volta no Zé Olímpio e fala: pô, Zé, você não sabe o que aconteceu. Aí o Zé fala: sei sim, né? Deu tudo, perdi tudo. Então, vou fazer o seguinte, o Lobato, eu te devolvo metade das ações, com uma condição: elas não podem mais ser vendidas, tá bom? Então, na verdade, o Zé Olímpio deu 2 vezes a parte do Lobato. Aí ele tenta, já no getulismo, né, criar aquela companhia de petróleo, escreve... Me ajuda agora aqui, Roberto. O Poço do Visconde. Não, mas ele escreve um livro para adultos sobre o Poço do Visconde é para criança. Mr. Stand e o Brasil, não é isso aí? Isso, obrigado. Então, ele escreve esse livro e tenta fundar a companhia. E aí o Vargas manda prendê-lo, né, por 3 meses, e fica aquela comoção no Brasil, né, que uma pessoa da qualidade intelectual e moral do Lobato preso era uma coisa assim absurda, né? Então essa é a história do livro. Ele achou que ia ficar rico com o livro, entende? E quebrou a cara. Ele era muito assim, ele construir esses castelos e depois os castelos ruírem, né? Maria Eugênia, você ia falar alguma coisa?
É que eu lembrei de uma outra história um outro livro do Monteiro Lobato, mas pensando bem, não é ficção científica. É que quando eu era criança me pareceu. Mas eu não sei se o Ivan lembra da Chave do Tamanho. Sim. Você sabe Uma que história fantástica, é mais fantástico do que ficção científica. Mas é mas bem. não só a Chave do Tamanho. Viagens ao Céu, que também é tudo para criança. É Mas mais ou menos a Chave do Tamanho é interessante porque é uma situação bem inusitada. As pessoas ficam pequenas no mundo tal como ele é, e delas têm que sobreviver com essa diferença de tamanho. Não é bem ficção científica, mas é interessantíssimo, né? Muito legal. A capacidade do Lobato de se antecipar a temas é uma coisa fabulosa, né, gente? Quer dizer, nós estamos dando exemplos aqui de coisas que em 26 ninguém escrevia isso, né? Então, assim, lembrei também de um filme muito engraçado, que hoje os filmes, para poder ganhar dinheiro, todos eles têm happy end. Mas tem um filme muito engraçado, que quem já viu vai lembrar, que chama O Homem que Encolheu, de Shrinking Man, né? O Homem que Encolheu. É um filme da década de 60, então não tem essa coisa de agradar o telespectador. É um cara um profissional de classe média americana, que vai passear num passeio de barco com a mulher e passa uma nuvem radioativa, mas isso aí passa assim meio despercebido, e ele começa a encolher durante o filme. Eu não sei se vocês assistiram esse filme, é muito engraçado, porque ele vai encolhendo, vai encolhendo, vai encolhendo. No começo, todo mundo, ele vira um sucesso da televisão, ele vai sendo entrevistado, e o homem vai encolhendo, aí ele fica com 40 centímetros, 30 centímetros, 20 centímetros, 10 centímetros, 5 centímetros, e aí você como telespectador, você fica esperando a reversão do homem, a cura do homem, não é? E aí ele vai ficando cada vez menor, ele vai ficando com 1 centímetro, aí o filme termina assim, quando ele passou de 1 milímetro, o seu combate passou agora a ser com as bactérias, com as moléculas e com os vírus. Eu achei isso sensacional, né? Porque não há concessão, né? O fim é o fim que tem que ter mesmo, né? Ivan, sim, eu sou novo aqui no grupo, o Wagner me convidou há pouco tempo, mas uma coisa que me chamou muita atenção na sua exposição, eu concordo plenamente que qualidade é uma noção subjetiva, achar que o livro é bom, é ruim, é complicado. Agora, existe alguma medida que correlacione a consideração geral de qualidade com o fato de um livro ser ou não visionário, no sentido de antecipar algumas coisas que efetivamente ocorrem? Por exemplo, no caso de 1984, ele tem um pouco esse caráter, quer dizer, ele vai sendo legitimado cada vez mais quando várias teses que ele levanta como hipótese, como utopia, acabam se confirmando no mundo real, né? E aí isso acontece muito com as distopias, mas com as utopias também pode acontecer. E há algumas utopias que, curiosamente, se transformam em coisa sólida, concreta. Se você pega a produção da utopia urbanística em cidades, há muitos casos de projetos que são feitos em cima dessas utopias e alguns ganham concursos e acabam sendo construídos. No caso é Brasília, tá certo? E que há livros que são de ficção, mas que buscam realmente uma correspondência com uma realidade. Quer dizer, o limite entre a realidade e a ficção fica muito tênue. É o caso, por exemplo, das Cidades Invisíveis, do Calvino, né? Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, concordando plenamente com essa visão que quer dizer, a atribuição de qualidade não é o mais importante aí, mas existe essa escala do quanto visionária pode ser uma obra para ela ficar legitimada? Eu acho que sim. Por exemplo, né, como eu falei do satélite geoestacionário do Bradbury, ou também da velocidade de escape da atmosfera do Jules Verne, quer dizer,
algumas invenções foram... esse é um tema assim, quer dizer, a primeira análise seria essa, pela qualidade das antecipações de inventos que foram previstos pela ficção científica. Então, existe uma tese de que a ficção científica tem condição de antever alguns grandes descobrimentos da humanidade. Por outro lado, todo mundo critica a ficção científica por não ter descoberto, por exemplo, a internet. Eu já contei, acho que nesse grupo aqui, que a primeira vez que eu vi alguma coisa da internet foi em 1974. Eu fui a uma fazenda próxima, a um sítio próximo aqui a São Paulo, e eu namorava com uma pessoa, e aquele que viria a ser o meu sogro, né? E quando cheguei lá, vi uma antena parabólica imensa no chão. E eu não entendia nada, assim, eu sou engenheiro de telecomunicações, fazia esse adendo. Eu nunca tinha visto uma antena parabólica no chão, né? Um negócio naquela época absurdo. Todo mundo usava antena de televisão, para pegar a televisão. Bom, aí perguntei, mas tudo isso é para pegar uma televisão, uma antena parabólica dentro de um sítiozinho aqui na beirada de São Paulo? Aí a minha esposa virou, né, e falou assim, não, isso aí é um negócio, assim, meu pai é professor, e esses professores são tudo meio doidos, sabe como é que são, né? Esses caras aí, então, assim, eles bolaram um troço aí, quando eles têm que conversar sobre tese e tal, eles ficam aí conversando, aí eu ainda virei como autor de ficção científica, eu falei, que isso aí nunca vai dar certo, esse papo furado de professor velho, né? É na internet, entendeu? Então, assim, quer dizer, a gente, às vezes, a gente bobeia em algumas coisas, principalmente nos aspectos sociológicos. Então, assim, por outro lado também, uma outra tese que é levantada é assim, nós podemos nos prevenir das distopias que são muitas vezes descritas pela ficção científica. Esse excesso a devassidão da intimidade humana que as redes sociais estão levando foram previstas em 1948, né? Em 1984, o romance. Existe uma série de previsões sobre o comportamento da humanidade, sim, que são previstos dentro da ficção científica. Muitas vezes não são só gadgets, né? Não são só objetos. Muitas vezes são distopias ou mesmo utopias. Agora, eu não sei, eu particularmente tenho um pouco de dificuldade para acreditar que a humanidade vá caminhar para um futuro assim ético global. Eu acho que essa é uma luta constante geracional, né? Geracional e individual. Cada geração e cada indivíduo se esforça para criar mais espiritualidade. Mas que a humanidade esteja se esforçando coletivamente, que é a tese do Clarke, por exemplo, é uma coisa um pouco... Para mim é difícil de acreditar, né? Posso dar minha opinião? Pode, a Damares quer dar opinião também. Vou dar minha opinião. Olá. Nessa questão da medir a legitimidade da obra a partir de quão visionária ela foi, eu acredito que seja um parâmetro, mas não só porque conseguiu adivinhar, porque senão a gente estaria excluindo grandes obras que nunca tiveram pretensão de prever nada, assim, que absolutamente estão num mundo que beira quase o fantástico, mas ainda é ficção científica. Se a gente pegar o Homem Sintético, do Sturgeon, nunca vai existir cristais que clonam seres humanos perfeitos. Não tem uma pretensão visionária na obra. E é uma obra de muita qualidade. Então, eu acredito que o ponto comum seja uma conexão com a gente, né? A literatura, o bom livro, é aquele que, de alguma forma, dialoga com as nossas questões, com as nossas angústias, com os nossos questionamentos. Quando um livro tem um caráter de visionário, de alguma forma ele está diagnosticando com o rumo que a gente está tomando como humanidade. Mas, às vezes, essa conexão vai se dar por outras ordens, não exatamente pelo enredo da obra. Às vezes, o enredo da obra é absolutamente no quinto planeta depois da outra galáxia e não tem nenhuma pretensão de ser visionário, mas conversa sobre organização, trabalho coletivo, coisas que a gente se identifica.
E, às vezes, a obra é visionária não no tema, mas na forma. Então, a primeira vez que escreveram um livro em determinado formato, isso também é um tipo de legitimidade, né? Perfeito. Pode ter uma legitimidade literária, né? Eu vou dar... todo mundo viu esse Eu Sou a Lenda, né? Tem 3 ou 4 refilmagens, né? Aquele que todo mundo vai virando vampiro, todo mundo vira zumbi e só fica o Will Smith vivo. Acho que todo mundo viu isso daí. Vou dar um exemplo pelo romance. Para mim, a primeira vez que eu li, o que acontece? Na verdade, é assim: o mundo inteiro se torna zumbi, passa a viver de noite, e só fica um herói que, na verdade, ele saía de dia matando essas pessoas, porque a sociedade dele, que era nossa, que estava estruturada e organizada para viver de dia, ele saía matando esses zumbis. Ele cravava estacas, matava os zumbis e tal. E a gente vai torcendo por ele, né? Porque os zumbis vão aquartelando, vão tentando matá-lo de tudo quanto é jeito, vão cercando a casa dele. E você fica torcendo por esse herói. Quando chega na metade do livro, no final, você percebe que ele não é o herói do livro, que, na verdade, ele era o zumbi de uma nova sociedade. Então, esse aprendizado, no momento que cai a tua ficha de que o paradigma de uma nova sociedade é diferente que você esteve torcendo por um herói falso o tempo inteiro, esse aprendizado é maravilhoso, né? Interessante. Falei, puxa vida, eu torci para o cara errado o livro inteiro. Agora o cinema vem e aí ele vira o herói de fato, porque ele consegue curar os outros. Na verdade, então, nesse caso, como eu falei, Hollywood desvirtuou completamente a moral, a lição, porque muitas vezes nós nos sentimos heróis quando, na verdade, nós estamos sendo bandidos de uma nova ordem social. Né? É esse pensamento reflexivo que eu acho que tem que existir. Ivan, eu queria fazer uma colocação. Falando em internet, tem um conto, um livrinho, de 1907, escrito por um sujeito chamado Forster, e as pessoas moram dentro da Terra, cada um no seu cubículo, tem um sistema de comunicação mundial, internet. E tem um garoto que é o herói, que depois sai para a superfície e sofre uma série de sanções por conta disso. E a mãe dele é uma socióloga que dá cursos, oficinas online para a Austrália, para os Estados Unidos, para vários lugares. É impressionante. Quando veio a pandemia, eu senti exatamente que nós estávamos no mundo do Forster. Você acha na internet facilmente. Parece que é E.G. Forster. O título é Quando as Máquinas Param, When the Machines Stop. A sequência é que a estrutura que eles têm debaixo da terra começa a parar, fica sem manutenção, e aí as pessoas são forçadas a subir para a superfície e tal, enfim. Eu queria só terminar também agora, assim, dizendo da importância também da ficção científica para a arquitetura, né? Tem muito arquiteto aqui no grupo, então, assim, essa verticalização do ser humano, de você encontrar, que foi lá, que foi objeto lá do modernismo, né? De você concentrar o local de trabalho, o lugar da moradia, a verticalização dos condomínios, esse tipo de coisa assim, foi muito prevista pela ficção científica, e que o ser humano seria cada vez mais integrado verticalmente, vamos falar assim, que ele não precisaria se deslocar, né? Tem muita contribuição da ficção científica na arquitetura. Qualquer hora a gente teria que fazer um recorte dos livros que introduzem isso daí. Tem até alguns dos ingleses que propõem esses arcos, né, que seriam edifícios onde toda atividade humana, a pessoa nasceria, cresceria e morreria dentro desse edifício. Metrópolis, por exemplo, o filme Metrópolis tem uma característica enorme nesse sentido. Como Metrópolis, que eu saiba, não é literatura, foi escrito direto para o cinema, mas você tem toda a razão, Ricardo. É um filme espetacular, né? Muito legal.
Então, muito bom. Obrigado, gente. Estamos chegando. Obrigado. Excelente, Ivan. Muito obrigado. Roberto, você não falou nada do Palmeiras hoje, hein, Roberto? Você sugeriu uma outra apresentação aí que a gente vai combinar. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Tchau, Boa noite. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.